Não cometa esses erros ao comer tâmaras. À primeira vista, elas parecem o lanche saudável perfeito, fáceis de pegar, colocar na bolsa ou comer enquanto está em movimento. Mas aqui está o paradoxo. Muitas pessoas comem tâmaras de uma forma que, em vez de beneficiar sua saúde, acabam desenvolvendo sérios problemas de saúde. E a parte mais frustrante é que elas nem percebem qual é o erro. Você provavelmente já percebeu isso. Você come apenas 34 tâmaras e acha que deveria se sentir energizado e leve, mas em vez disso, acaba se sentindo excessivamente doce, com o estômago pesado e um pouco enjoado. Meia hora depois, você sente uma queda de energia e, às vezes, até a irritabilidade aparece. E você começa a se perguntar: isso é realmente comida saudável? Mas a verdade é que não se trata das frutas. As tâmaras são uma fonte poderosa de nutrientes. Elas contêm potássio, magnésio, antioxidantes e até compostos que apoiam a saúde do coração e do cérebro. O verdadeiro problema está em como, quando e com o que você as consome. Se você não lidar com as datas corretamente, elas podem se tornar prejudiciais à sua saúde. Neste vídeo, vamos discutir os 5 erros mais comuns que transformam as datas de um lanche saudável em inimigos do seu bem-estar. O mais importante é que vamos te mostrar a maneira certa de consumi-los para que eles proporcionem energia, apoiem a digestão, nutram seus músculos e até ajudem na recuperação. Se você ama tâmaras, mas frequentemente se sente pesado, inchado ou como se tivesse exagerado no doce depois, este material vai te poupar anos de tentativas e erros. E você pode estar descobrindo pela primeira vez como transformar essa fruta em um verdadeiro superalimento, seja no café da manhã ou no jantar. Vamos começar com o 5º erro que quase todo mundo comete: comer tâmaras à noite. Por que isso interfere no sono? Sobrecarrega o fígado? E o que podemos fazer em vez disso? Vamos analisar. Uma datilazinha doce antes de dormir? Parece um ritual noturno tão inofensivo e até saudável. Açúcar natural e um pouco de fibra? O que poderia dar errado? No entanto, essa frutinha muitas vezes causa insônia, inchaço e lentidão pela manhã quando consumida à noite. A razão é simples. As tâmaras não fazem efeito quando você as come, mas sim quando seu corpo não está preparado para elas. O que acontece é que as tâmaras contêm uma alta quantidade de açúcares naturais, como glicose e frutose, que elevam rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Se você comê-los antes de dormir, em vez de adormecer tranquilamente, seu corpo recebe uma explosão de energia, seu cérebro se torna ativo e sua digestão inicia um processo longo e um tanto pesado. Afinal, as tâmaras são um alimento denso e rico, que leva tempo para ser digerido. Como resultado, o estômago trabalha a noite toda, impedindo que o corpo entre em modo de recuperação. O que você pode sentir após comer tâmaras à noite? Inchaço, sensação de peso, calor interno e ansiedade antes de dormir. O sono se torna inquieto, com despertadas frequentes, e pela manhã, a fraqueza e a sensação de que você perdeu um descanso reparador. No entanto, as datas não são inimigas se você as usar no momento certo e no contexto adequado. Elas são perfeitas na primeira metade do dia, especialmente entre 9h e 14h. Este é o momento perfeito para fornecer energia limpa e rápida, mantendo a atividade sem se sentir sobrecarregado. Uma excelente escolha antes de um treino, caminhada ou reunião importante. Eles funcionam particularmente bem quando combinados com proteínas ou gorduras. Por exemplo, algumas tâmaras com um punhado de nozes não apenas estabilizam os níveis de açúcar no sangue, mas também servem como uma alternativa mais saudável
a lanches açucarados, como biscoitos ou chá doce. No entanto, mesmo que você coma tâmaras pela manhã, o quarto erro pode arruinar tudo. Coma 56 deles de uma só vez, enquanto se desloca sem parar. Mas eles são todos naturais. Dizemos a nós mesmos ao abrir um pacote de tâmaras, e antes que percebamos, já devoramos 5, 6 ou até 10 de uma vez. Doce, delicioso e prático. Mas apenas meia hora depois, em vez de leveza, há uma sensação de peso, uma névoa na mente e uma queda de energia. E surge a pergunta: como isso é possível? Isso não é um produto natural? Qual é o truque? O truque está na dosagem. Sim, as tâmaras são realmente nutritivas. No entanto, seus benefícios não dependem da quantidade, mas sim do contexto e da moderação. Um punhado de tâmaras é um lanche leve, oferecendo fibras, potássio e um rápido aumento de energia. No entanto, 610 delas é quase equivalente a um tablete de chocolate em termos de teor de açúcar. Embora possam ser naturais, consumi-los em grandes quantidades pode ter o mesmo efeito que qualquer carboidrato de rápida absorção. Um rápido aumento nos níveis de açúcar no sangue, seguido por uma queda e uma sensação de cansaço. Além disso, há o risco de sobrecarregar o pâncreas, especialmente se o corpo já for sensível ao açúcar. Em adultos mais velhos, ou aqueles propensos a distúrbios metabólicos, isso pode levar não apenas a picos de energia, mas também a problemas digestivos, flutuações na pressão arterial e crises de inflamação, particularmente nas articulações. Então, quantas datas são consideradas normais? 12 peças por vez é perfeito. 34 é aceitável se você combinar com uma fonte de proteína, como nozes, ou se planeja estar ativo. Mais de 5? Só se você for um maratonista e estiver correndo a prova. Sem ironia. Porque na vida cotidiana, essa porção já não é apenas um lanche, é um golpe no seu metabolismo. E mais um ponto importante: mastigue devagar. As tâmaras são macias e fáceis de engolir rapidamente. No entanto, mastigá-las devagar ajuda a prevenir um pico glicêmico e dá ao seu corpo tempo para se envolver no processo digestivo. Mas mesmo que você coma tâmaras com moderação, o terceiro erro que pode anular todos os seus benefícios é comê-las sem nenhuma proteína ou gordura. A combinação certa não é apenas saborosa, é a chave para reais benefícios à saúde. As datas são doces, macias e práticas. Coloquei uma na boca e parecia perfeita, rápida, saborosa e natural. Mas é exatamente aqui que um dos erros mais comuns está. Quando você come tâmaras sozinhas, sem nenhuma proteína ou gordura, o açúcar delas entra na sua corrente sanguínea a uma velocidade impressionante. O corpo não tem tempo suficiente para se adaptar ou se regular, resultando em um aumento repentino de energia, seguido por uma queda igualmente acentuada. Por que isso acontece? Tudo se resume à composição das tâmaras. Elas contêm glicose e frutose, que são açúcares simples, mas praticamente não possuem proteínas e gorduras. Especificamente, eles atuam como freios na nossa digestão, retardando a absorção de açúcar e permitindo que o corpo o gerencie de forma mais calma. Sem esses freios, os níveis de açúcar no sangue disparam rapidamente, a insulina aumenta e após cerca de 30 a 40 minutos ocorre uma queda, fadiga, fome precoce, irritabilidade e perda de concentração. Isso é particularmente sensível para aqueles que têm níveis de açúcar no sangue instáveis, são propensos a flutuações bruscas de energia ou simplesmente percebem que se sentem esgotados após consumir algo doce. A boa notícia é que isso é fácil de resolver. As tâmaras fornecem energia e isso é verdade. Mas elas precisam ser equilibradas. Mantenha simples,
Aproveite uma tâmara recheada com amêndoas, nozes ou avelãs. Adicione uma colher de queijo cottage, um pouco de iogurte natural ou uma fatia fina de queijo, ou simplesmente misture com meia colher de chá de manteiga de amendoim. Apenas certifique-se de que não tenha açúcar adicionado. Essas combinações atuam como combustíveis de liberação lenta. O açúcar é absorvido mais lentamente, proporcionando um fluxo constante de energia sem picos. Uma tâmara se transforma de um lanche problemático em uma refeição mini completa, que sustenta você em vez de deixá-lo agitado. Isso é especialmente importante se você não está apenas pegando tâmaras para comer rapidamente, mas aproveitando-as como um lanche. E se você sabe que tende a sentir uma queda de energia após consumir algo doce, combiná-lo com proteína ou gordura se torna essencial. No entanto, mesmo que você combine as tâmaras corretamente com nozes ou queijo cottage, ainda é fácil cometer um erro com as tâmaras em si. O segundo erro é escolher tâmaras brilhantes, processadas, perfeitamente bonitas, que pouco se parecem com a fruta verdadeira. Vamos descobrir como reconhecê-los e por que podem ser prejudiciais. Na vitrine, eles parecem doces, datas brilhantes, macias e perfeitamente moldadas que te tentam com sua beleza. Parece que este é o produto natural perfeito. No entanto, infelizmente, essas frutas brilhantes muitas vezes acabam sendo as menos benéficas e, às vezes, até prejudiciais. O brilho externo deles não é resultado de frescor ou cuidado, mas sim de um tratamento projetado especificamente para efeito visual. O que está por trás desse brilho? Mais frequentemente, é o xarope de glicose que é utilizado para tratar as tâmaras, a fim de aumentar sua doçura e reduzir os custos de produção. Este não é o mesmo açúcar encontrado na própria fruta. É um xarope adicionado que pode causar picos de açúcar no sangue e sobrecarregar o pâncreas. Além disso, existem conservantes, comumente rotulados como E220, que ajudam o produto a permanecer fresco, mas podem irritar o estômago, especialmente com o consumo regular. E ainda há os revestimentos de óleo, óleos vegetais baratos ou até mesmo parafina, que adicionam brilho, mas tornam as tâmaras pegajosas e difíceis de digerir. Como resultado, em vez de benefícios, você acaba com excesso de açúcar, potenciais alérgenos, irritação gastrointestinal e uma carga desnecessária no seu metabolismo. Como escolher as datas certas? Procure itens mate, ligeiramente amassados, sem brilho. Eles devem ter uma sensação seca ao toque, sem pegajosidade ou resíduos oleosos. A lista de ingredientes contém apenas um item: tâmaras, sem aditivos, adoçantes ou aromatizantes. Ao comprar a granel, escolha lojas de confiança, com um bom histórico, ou procure embalagens rotuladas como sem açúcar e sem aditivos. Tenha em mente que até as variedades mais macias, como as tâmaras medjool, são naturalmente doces e densas, mas não devem brilhar como verniz. As tâmaras naturais podem variar em forma, com pequenas imperfeições e irregularidades, e isso é perfeitamente aceitável. Porque a mesma beleza atraente na comida é muitas vezes barata, mas pode ser cara para a sua saúde. No entanto, mesmo que você tenha escolhido as tâmaras perfeitas, puras, sem açúcar ou aditivos, há um grande erro que as pessoas frequentemente cometem: substituí-las por refeições completas. Isso perturba o equilíbrio, sobrecarrega o corpo e dificulta a recuperação, levando a consequências muito infelizes. Decidi me alimentar de forma saudável e substituí os doces por tâmaras. Agora, eu só como frutas secas como lanche porque são saudáveis. Isso parece lógico, até inspirador. Mas aqui está um dos erros mais comuns e sutis. Datas não são alimentos. Elas são um complemento para os alimentos.
Se você começar a viver de tâmaras, substituindo-as por refeições completas, seu corpo começará a sofrer silenciosamente, mas de forma perceptível. Por que isso é um erro? Porque as tâmaras são carboidratos rápidos. Elas contêm quase nenhuma proteína, gordura ou aminoácidos essenciais. Elas fornecem energia, mas não oferecem uma sensação de saciedade. Se você começar a usá-los como um lanche regular, especialmente no meio de um entusiasmo saudável, você corre o risco não apenas de exagerar no açúcar, mas também de cair em um ciclo vicioso de comer em excesso e oscilações de energia. E se você estiver substituindo o café da manhã ou o almoço por tâmaras, seu corpo ficará sem nutrientes essenciais, levando à perda de massa muscular, níveis de açúcar no sangue instáveis e aquele efeito frustrante. Parece natural, mas você não tem energia. Quando as tâmaras são realmente apropriadas, como uma pequena sobremesa após o prato principal, para finalizar a refeição de forma deliciosa. Como lanche, é melhor combinado com proteína ou gordura. Experimente com nozes, queijo cottage ou queijo. Em situações onde você precisa de um rápido aumento de energia, após um treino, em movimento, antes de uma apresentação ou durante uma longa caminhada. Aqui está como você não deve usá-los. Não para o café da manhã, não para o jantar e, definitivamente, não como a única fonte de alimento ao longo do dia. Lembre-se da regra de ouro. As tâmaras são como especiarias. Só um pouquinho é perfeito. Demais estraga o equilíbrio. 2 tâmaras com nozes são fantásticas. 10 tâmaras em vez de uma refeição é exagero. Então, já abordamos os 5 erros mais comuns cometidos até mesmo por aqueles que realmente desejam comer de forma saudável. Agora, vamos resumir e destacar a principal lição que irá ajudá-lo a aproveitar e se beneficiar do consumo de tâmaras. As tâmaras podem ser incrivelmente benéficas. Elas são ricas em minerais, fibras e fornecem uma fonte rápida de energia, ajudando a sustentar tanto o corpo quanto a mente. No entanto, assim como com qualquer alimento, o contexto, a quantidade e as combinações são importantes. Os benefícios das tâmaras ficam claros apenas quando você sabe como, quando e quanto comê-las. Aqui estão 5 erros a evitar se você quiser aproveitar ao máximo as tâmaras sem sofrer com inchaço, picos de açúcar e fadiga. Comer tâmaras à noite pode prejudicar o sono e a digestão. Consumir muitas tâmaras de uma só vez pode causar sobrecarga e quedas de energia. Eles existem em isolamento, sem proteínas ou gorduras, deixando o açúcar sem controle. Comprando tâmaras processadas e brilhantes, com aditivos e xarope. Use datas como um substituto para uma refeição completa, em vez de café da manhã, almoço ou um lanche equilibrado. Comece com algo simples. Pegue 2 tâmaras de alta qualidade, com acabamento fosco, que não estejam muito macias e não sejam brilhantes. Coma-as pela manhã ou durante a primeira metade do dia, junto com um punhado de nozes. Leve o seu tempo. Apenas saboreie o sabor. E então, preste atenção ao seu corpo. Leveza, energia estável e a falta de desejo de petiscar qualquer outra coisa são os sinais que te dizem: você fez a coisa certa. Lembre-se, a força não está em proibições, restrições ou disciplina perfeita. A força está na compreensão. Até mesmo os alimentos mais saudáveis podem trabalhar contra você se consumidos sem atenção. No entanto, se você souber como abordá-los, os benefícios serão significativamente maiores e a comida se tornará uma aliada em vez de uma inimiga. Se você ama datas, dê um like. Se você reconheceu algum erro no texto, compartilhe nos comentários qual foi o mais comum para você. E não se esqueça de se inscrever.
haverá ainda mais dicas simples, mas importantes, que farão suas refeições não apenas deliciosas, mas verdadeiramente nutritivas.